Boa tarde, internautas do Jornal do Médio Vale. Nós estamos aqui nos estúdios do JMV-TV e recebendo aqui nesta tarde de quinta-feira o prefeito municipal de Timbó, Jorge Krieger, e também o secretário de Saúde do município de Timbó, Alfredinho Berri. Nós sabemos que nós estamos em meio a uma situação de calamidade pública. Evidentemente que essa calamidade ela é um tanto virtual nesse momento. Ela não se instalou de uma forma ainda de grande contágio entre a nossa população. Mas há, evidentemente, uma ameaça muito grande de que haja um contágio muito rápido entre as pessoas. Por isso que as autoridades de saúde, as autoridades constituídas, prefeito, governador e presidente da República, tomaram medidas emergenciais, porque nós temos, na verdade, um inimigo silencioso entre nós, que é o coronavírus. E o prefeito Jorge Krieger e também o secretário Alfredinho vieram passar algumas informações sobre essa situação, sobre a quarentena que se está se fazendo para prevenir a comunidade, para libertar a comunidade desse vírus e também perspectivas para o futuro também, nos próximos dias, aqui na nossa região. Em primeiro lugar, um cumprimento especial ao prefeito e também ao Alfredinho. Prefeito. Boa tarde, Evandro. Boa tarde, secretário Alfredinho Berri. Boa tarde especial a todos os internautas do JMV-TV. Alfredinho. Boa tarde, Evandro. Boa tarde, prefeito. Boa tarde a todos os internautas. Prefeito Jorge, nós sabemos que o senhor já há tempos estava monitorando essa questão dessa pandemia que se abateu sobre todo o planeta Terra. Todos os continentes foram atingidos, praticamente todos os países têm contágios, e o Brasil agora teve há poucos dias os primeiros casos confirmados e já se tornou, já são centenas de casos. Quais as medidas que foram tomadas pela Prefeitura de Timbó já para prevenir a comunidade em relação a essa pandemia? A gente vem acompanhando, né, esse vírus, né, que veio inicialmente lá na China, né, e que agora chega ao Brasil já há algum tempo, e não necessariamente também nós poderemos ficar isentos da responsabilidade de tomar ações, né, frente a tentar resguardar a nossa população aqui do município de Timbó. Já na semana passada nós tivemos reuniões com a Secretaria de Saúde e Assistência Social, com os nossos servidores, tratamos já de reorganizar as nossas equipes para fazer frente, inclusive, com o que já aconteceu durante essa semana, até se antecipando algumas questões que foram objeto já de decisões por parte do governo do Estado e também por parte do governo federal, e a gente vem seguindo também as recomendações e as orientações, né, do Ministério da Saúde e também da Secretaria de Estado da Saúde. Não temos nenhum caso no nosso município, na nossa região, aqui do Vale Europeu, mas é importante que nós façamos ações para que a gente possa restringir e para que a gente possa fazer com que a nossa comunidade se sinta também protegida. Então, essas ações que estão acontecendo nesse momento, elas são por um bem maior de resguardar a nossa população. Prefeito, as medidas administrativas que já foram tomadas, o senhor assinou decretos, fazendo recomendações ou prevendo ações e também restringindo situações no município de Timbó. Eu queria que o senhor falasse sobre essas medidas administrativas que envolvem tanto a administração diretamente, mas também a própria comunidade. Na segunda-feira, né, nós já assinamos o primeiro decreto, né, que nele já tratava algumas orientações, o afastamento de pessoas com mais de 65 anos, que hoje as pessoas mais vulneráveis, né, ao vírus. Também já determinamos na segunda-feira, então, o fechamento, né, a paralisação das aulas no ensino fundamental, nas unidades pré-escolares. Na terça, pela manhã, também
o cancelamento dos núcleos de educação infantil, que são as creches do nosso município, e várias ações, né, que estão compreendidas nos decretos, que nós já o fizemos, para salvaguardar e restringir também a possibilidade agora, que inclusive também orientação do Estado, né, na paralisação total durante esses 7 dias, a contar da quarta-feira. Então, nós estamos também num trabalho muito preciso de colaboração também com as entidades, com as forças de segurança, Polícia Militar, né, que tem também solicitado esse apoio por parte da comunidade, né, que realmente permaneçam nas suas casas, né, que possam sair somente quando tiver alguma necessidade básica de urgência, e também todo o trabalho que vem sendo feito pelas nossas equipes de saúde, nas unidades, nos bairros do município, na nossa policlínica, com o nosso Hospital Oasi, para que a gente consiga atender o fluxo de pessoas que vão até o local, mas da mesma forma que isso não trate de risco, né, que essas pessoas possam ser orientadas, que as pessoas, quando chegam, né, com algum sintoma, elas possam ser rapidamente avaliadas, para que a gente possa restringir a possibilidade, né, de esse vírus se espalhar aqui no nosso município também. Prefeito, a gente percebeu que na comunidade, evidentemente, muitas pessoas não foram pegas de surpresa com as medidas, principalmente as medidas restritivas em relação ao funcionamento das suas empresas, ao trabalho, ao deslocamento, aos eventos, às escolas. É um momento realmente muito delicado em que, como o senhor falou, é um momento em que precisa ser contida essa pandemia, né? Então, foi esse o motivo principal dessas medidas, né? Sim, essas medidas, né, como a Prefeitura já havia feito na segunda-feira, com o cancelamento de todos os eventos públicos, né, depois, então, veio a orientação por parte do Estado também do cancelamento de qualquer evento, seja ele público ou privado, e também a restrição de funcionamento, por exemplo, no comércio, né, e só mantendo as atividades essenciais, como supermercados, mercados, farmácias, né, para que as pessoas possam realmente permanecer nos seus lares, e para que esse fluxo de pessoas não faça frente a essa disseminação, que ela é muito rápida. A gente aqui, graças a Deus, pode perceber e tomar ações, né, para que não aconteça o que aconteceu em outros países, né, que talvez não foi tomado cuidado logo no início da propagação do vírus. Então, o que a gente sempre pede à comunidade é que ela realmente cumpra com as suas obrigações, que ela mantenha essas orientações que estão sendo repassadas, né, pelo governo, pelo município, que, sem dúvida nenhuma, é para resguardar a vida da nossa população. Várias medidas administrativas também já estão sendo feitas, né, na questão também da prorrogação de prazos, né, de impostos. Esse sim, que o município tem a possibilidade de prorrogar impostos municipais. Então, todas essas ações estão sendo muito monitoradas, estudadas, para que a gente não tenha prejuízos futuros para a nossa população. Bom, eu depois gostaria que o senhor falasse na questão do comércio, que há bastante dúvidas, mas eu falaria primeiramente com o secretário Alfredinho. Alfredinho, como é que está a situação da pandemia em Timbó, mas também em Santa Catarina? Eu sei que o senhor acompanha toda essa situação, evidentemente, porque há uma interligação entre os governos, né? Como é que está a situação atual da pandemia no país e também aqui na nossa região? Bem, há um diferencial muito grande por região, tá? Então, ou por poder, pelos poderes. Acho que no governo federal há um aviso, sim, mas acho que há uma pouca fiscalização nos aeroportos, tá? Conheço gente de Timbó que veio dos Estados Unidos, estava num avião em que tinha 140 passageiros, apenas 16 passageiros usando máscara. E desceram normalmente dos aviões,
Nada foi parado, nada foi pedido, não havia vigilância no aeroporto. A medida do Estado de Santa Catarina, do governador, extremamente oportuna. Essa é a forma que tem que conduzir, e até para ilustrar, para mostrar como foi feito na China. A China, existe a curva ascendente do problema. O que aconteceu na China? Ela deixou correr, e a curva fez isso aqui. Taiwan, que é vizinho, fechou as fronteiras imediatamente. Quando percebeu o problema, a curva subiu, seguiu em linha reta e desceu. Portanto, pouco tu ouviu falar que Taiwan tem casos. Por quê? Eles tomaram exatamente esse tipo de medida. Restringir, ficar em casa. E assim nós seguimos esse protocolo também. Nós fazemos o seguinte aqui em Timbó. A pessoa está com um resfriado leve, uma coriza leve, ela está com dor no corpo, permaneça em casa. É um sintoma normal dessa época, né, Alfredinho? Normal. Você pode estar com resfriado, mas se você está com resfriado, você está com dor no corpo, fica em casa. Por que eu tenho que ficar em casa? Porque você está vulnerável. Pode que a tua imunidade esteja baixa. Permaneça em casa. Esse é o processo correto. Eu estou com coriza, dor no corpo, febre. Unidade de saúde. A porta de entrada, as unidades de saúde. Para quem sabe, até para falar de uma outra maneira, os postos de saúde, então. Alfredinho, os postos estão todos funcionando? Todos funcionando. Quais são os horários? Atendendo. Os horários normais, das 7h30 ao meio-dia, das 13 horas às 16h30. Certo. Tá? Então, quando você está com febre, dor pelo corpo, coriza, tá? E você tem dificuldade respiratória, pronto-socorro. Aí chegou o momento de ir para pronto-socorro. É chamada, em caso necessário, a epidemiologia, que se precisa fazer coleta, quem faz é a nossa epidemiologia, coleta, motorista a gente coloca no devido recipiente, e o motorista sai daqui e vai para o LACEN em Florianópolis levar a coleta. A nossa vigilância epidemiológica tem adotado também o seguinte: as pessoas que vieram do exterior, nós conseguimos monitorar quase que 100% dos casos. Tá? A gente vive pedindo na imprensa também, se você foi para o exterior, por favor, ligue para a epidemiologia. Nós entramos em contato com as pessoas, fazemos todas as orientações que tem para seguir e pedimos que eles permaneçam no mínimo 10 dias em casa. Pedimos, inclusive, nesse pedido é feito, você não vai ao mercado, alguém vai ao mercado para você. Vai deixar a compra aí, ou o mercado entrega online, abre o portão, vai deixar ali e você vai pegar. São cuidados exagerados? Não. Nesses momentos é preciso fazer com rigor e responsabilidade. A grande verdade é que o tratamento para tudo isso e a cura para tudo isso está na mão das pessoas. Enquanto a gestão, a administração pública, municipal, estadual e federal, elas têm ferramentas para conduzir as pessoas a fazer isto. Aí, a partir de então, é igual você ir no médico. Ele te deu remédios, ele te deu um tratamento. Se você fizer o tratamento correto, vai surtir efeitos. Se não, não vai. Depende do cidadão, então, também participar e fazer sua parte. Principalmente do cidadão. Esse é o pedido. Hoje a gente percebeu em Balneário Camboriú, o prefeito e a polícia pedindo para o pessoal sair da praia, para se retirarem da praia e para ir para casa. A questão é séria? Sim, ela é séria. É para criar pânico? Não. É para encarar com responsabilidade e fazer a sua parte. Como ela veio, ela vai passar. H1N1 também veio, deu o pico e depois ela desceu. E é assim que teria que acontecer aqui. O que aconteceu na Itália? Foi desdenhado. E não pense que a Itália não tem condições. A Itália é primeiro mundo em matéria de saúde, certo? Mas quando tu não cuida, espalha rapidamente, e ele é um vírus que espalha rapidamente, tá? Ele fica aqui no ar um tempo, quando a pessoa fala e ela está acometida da doença, ele permanece no ar. E quem passa, pega.
Tem várias fórmulas. Eu espirrei, botei a mão na boca, botei a mão na maçaneta. Quando alguém for botar a mão na maçaneta em seguida, é contato. Mas, Alfredinho, a gente viu ali, por exemplo, no caso do presidente Bolsonaro. Ele foi aos Estados Unidos com a sua comitiva e 12 pessoas pegaram e ele não pegou. Existe alguma imunidade maior para certas pessoas? Existe. Não há, na verdade, não há um conhecimento desse vírus e a fórmula completa como ele ataca. Você não consegue saber. Entendes? Pode que ainda... Tem pessoas mais vulneráveis e outras talvez não. Perfeitamente, perfeitamente. Tem gente mais vulnerável e tem gente que não. Entende? Na verdade, se você for ver toda doença que você é acometido, que é... Vamos, por exemplo, dar o exemplo de um câncer. Né? Eu tive um amigo meu que faleceu de câncer, de leucemia, muitos anos atrás, e na época ainda estava muito recente o tratamento da leucemia, e ele faz a pergunta para o médico: doutor, por que eu? E ele olha para ele, na época não tinha tanto avanço, é azar. E muitas vezes num vírus, é sorte. Numa comitiva você escapar e você não pegar. É sorte. Entende? Ele tem uma imunidade muito alta. É difícil você estar numa comitiva e todos terem a imunidade baixa e só você está bem. Mas é uma possibilidade de ser esta. Que o presidente Bolsonaro, ele estava com a imunidade boa, o resto não estava. Então, são possibilidades. Em relação, Alfredinho, à estrutura de saúde, existe alguma previsão de se a situação se agravar? Por exemplo, nós estamos ainda numa situação de verão, né? O verão está acabando agora, amanhã ou depois, e aí começa o outono, já vai começar a mudar a temperatura. Tem aquela fase de que você liga o ar-condicionado, fica frio, você desliga, ainda é quente. Ou você liga no começo da noite, durante a madrugada esfria. E aí muitas pessoas nessa transição pegam gripe, né? É uma coisa normal. O que se pode fazer, por exemplo, para tentar amenizar essa situação? Durante o dia, as casas têm que estar arejadas. É preciso abrir, o vento precisa entrar, é preciso arejar os ambientes, não ficar fechado. Quando esfriar, é evidente que tu não vai deixar a casa aberta, e também à noite as pessoas costumam fechar, até por medo de assalto, normal isso. Mas o ar-condicionado, hoje, existe um segredinho também para as pessoas aprenderem. Como é que você usa o ar-condicionado? Mesmo agora no verão. Você refresca o quarto, depois você coloca na temperatura que está lá fora. Você coloca, está 25 graus, coloca o ar-condicionado no 25. Ele vai manter aquela temperatura. O que é muito importante hoje em dia é a alimentação. Né? Você comer verduras, você se alimentar direito, frutas, vitamina C, tá? O limão. Eu, por exemplo, costumo de manhã espremer um limão, tá? Na água morna e tomo todo dia um limão espremido em água morna. O que é? Vitamina C. Laranja. Consumir laranja. Hoje existe vitamina C para você comprar em farmácia também, mas tudo que é natural é melhor. Você tem que cuidar da imunidade do teu corpo com alimentação. Alimentação sadia é o primeiro ponto, porque não tem medicação para isso que está aí agora. Tem medicação depois que você está acometido. Então o que acontece? Onde ele ataca? Ele ataca no aparelho respiratório. E aí logo desenvolve a broncopneumonia, você é entubado, e você fica no mínimo 20 dias entubados, tá, em respirador, para depois você voltar a se tratar. Aí eles vão tratar o quê? Com antibióticos, vão tratar da broncopneumonia que deu, entendeu? Mas não é todo mundo que vai chegar nesse estágio, mesmo tendo... Não, existem pessoas que tiveram infectados, já tem infectados em Santa Catarina, agora já chegaram a 20 casos. Em Santa Catarina a pessoa está infectada, ela foi para cá, ela foi detectada, ela está em casa e está se mantendo. Vai estar tomando o quê? Está tomando paracetamol quando dá febre, entendes? E o próprio corpo cria a defesa. Claro, né? as defesas, o organismo cria as defesas e ele... Com relação à medicação, Alfredinho, a gente viu aí que na imprensa até nacional e internacional se falou de que anti-inflamatório é perigoso.
o ideal é não se automedicar, né? Não fazer, procurar uma orientação. Parece que vocês têm um telefone onde a pessoa pode ligar, né, para pedir informação, orientação. Eu gostaria que você falasse sobre isso. A primeira coisa está na primeira explicação que eu dei. Eu estou com uma coriza leve, eu não tenho febre, eu só tenho dor no corpo, eu vou para casa. Como é que tu cura a gripe? É repouso. Sempre foi. Certo? Toma um paracetamol. Toma um paracetamolzinho. Mas o segredo é que quando te deu a febre, a dor no corpo, a dor da garganta, tu vai para o posto de saúde. E aí o médico vai dizer o que tu tens que fazer, o que tu tens que tomar. Né? Automedicar é muito perigoso. Sempre foi e sempre será. Não só agora, em qualquer época. Né? E vocês têm um telefone, parece, para a pessoa, né? Aí o que a gente tem? Nós temos o 3380-7200, ramal 7. Esse ramal é o ramal da vigilância epidemiológica. Nós estamos todos os dias, inclusive sábado e domingo, todos os dias das 8 às 17, mas temos telefones de plantão. Esse número de plantão. E no final de semana nós vamos estar das 8 às 18. Eles vão estar em telefone, os outros dias presencial. Entende? Atendendo o público também, não tem problema. E nos finais de semana, ao telefone, para tirar dúvida das pessoas que estão em casa, porque nós não queremos que a pessoa vá tirar sua dúvida lá no pronto-socorro. O pronto-socorro você tem que ir quando você está com febre, com gripe, com dor de garganta e problema respiratório, dificuldade respiratória. Esse é o momento que tu vai para o pronto-socorro. Antes disso, estás procurando uma outra infecção. Estás procurando problema. E até porque vai ter outros casos, né, Fredinho? Vai ter outras doenças que vão ser atendidas, não vai ser só essa. Então, quer Elas dizer, existem. vai acontecer de ter uma superlotação se todo mundo for lá, né? Perfeitamente. E as doenças já existem. O novo é o coronavírus, as outras doenças existem. As respiratórias, as pessoas que já têm comorbidades, que já têm os problemas há muito tempo. Né? Pessoas que estão se tratando, que são cardiopatas, não é? Que têm problemas pulmonares, elas já existem esses problemas. Entende? Então essas pessoas ainda precisam desse acesso. Essas pessoas, então é aquela palavra da responsabilidade. Eu preciso ser responsável, eu preciso fazer a minha parte. A guerra do vírus, quem ganha é a população. Nós temos ferramentas, passamos para a população as informações e usamos todas as ferramentas possíveis para ajudar. Quem ganha essa guerra é a população, fazendo a sua parte. Tenha certeza disso. Qual é a situação de Timbó hoje? Parece que tem suspeitos, né? Que foi colhido, né, o material. Hoje nós temos 26 casos monitorados em casa, tá? Não, mas eles estão com coronavírus. Não. São casos que estão monitorados. Eles tiveram sintomas que requer ficar em casa e que nos comunicaram. Por que monitorados? Ou vieram do exterior ou tiveram contato com pessoas que vieram do exterior. Então eles estão sendo monitorados. Eles são suspeitos? Não. Eles apenas estão sendo monitorados, porque os sintomas não indicam que eles sejam suspeitos a ponto de fazer uma coleta. Tá? Então hoje nós temos 2 casos suspeitos que foi coletado. Ontem foi coletado 3 casos. Um foi descartado, não há necessidade. Tá? E 2 foram coletados e aguardam o resultado do exame para amanhã no final do dia, que completa as 48 horas. Já está no LACEN. Tá? Não, tem 2 casos de coronavírus. Não. Tem 2 casos que foram coletados, estão sendo avaliados. Essas pessoas estão em casa, recolhidas, não mantêm contato com outras pessoas, estão cuidando da coisa. Não tem problema nenhum. A partir do momento que houver o caso, claro que a nossa obrigação é comunicar e falar o que está acontecendo. Mas Timbó está livre, não tem nenhum caso de coronavírus, graças a Deus. Inclusive a nossa região aqui também não. E lembro da época da H1N1, quando foi bem pesado também, não foi fácil, né? Nós fizemos a nossa parte em Timbó. Quando eu falo nós fizemos, é nós, município, povo, a população. Fizemos a nossa parte e ninguém morreu de H1N1. Tá? Tivemos um caso, sim, que tinha um problema, que acabou indo a Blumenau e que acabou falecendo, mas não
da H1N1. Ele acabou contraindo ela depois pelo problema que ele tinha. Entende? Então, assim, hoje tudo está controlado, nós temos os kits necessários, inclusive agora está acontecendo uma reunião na Anvi com secretários e técnicos que estão participando dessa reunião. Essa reunião é feita uma teleconferência, eles estão conversando justamente para tratar de compra de insumos que o governo do Estado pediu, qual é a quantia que nós precisamos, tá? Que seriam insumos como máscaras e kits para fazer os exames. Tá? Máscaras será um tanto difícil. É claro que toda ajuda que vem de algum outro poder, tá? Estamos no Executivo, se vier do Legislativo alguma ajuda, se vier do Poder Judiciário, ela é bem-vinda. Tá? Então, o que está se fazendo, todos os meios estão sendo usados de uma forma bem coerente. Nós seguimos a orientação da Secretaria Estadual de Saúde e do Ministério da Saúde. A gente sempre está em contato direto. Ontem, inclusive, eu assisti uma reportagem na Globo News, eram 11h30 da noite, e a mesma pessoa que estava em São Bento do Sul na semana passada no Congresso de Secretários, que era o presidente do CONASENS, estava dando entrevista e estava colocando uma situação do panorama nacional, né? Então, o Brasil, ele tem a oportunidade de se defender, porque ele tem um exemplo do que não fizeram lá fora. Então, nós sabemos que fazer certo é seguir as regras, ficar em casa o máximo possível. Prefeito Jorge, depois eu volto lá com o Alfredinho, com mais perguntas. Em relação à estrutura da saúde de Timbó, eu vi uma live que vocês fizeram aí no começo da semana, falando inclusive da possibilidade de contratar novos profissionais de forma emergencial, se for necessário, nesse sentido? Sim, nós realizamos uma reunião na sexta-feira passada, né, onde já prevíamos esse aumento da capacidade e da necessidade de profissionais, principalmente também para a próxima semana, onde que já inicia também a campanha da influenza, né, nas unidades de saúde do município. Então, essas contratualizações já foram feitas, toda a estrutura também de veículos e de profissionais para fazer essa necessidade de coleta, né, e levar a Florianópolis e aguardar todo esse diagnóstico para que possa ter uma rapidez, né, nesse fator, também já foi organizado já na semana passada. E, obviamente, a gente está monitorando também, né, a necessidade de mais profissionais, inclusive também com o apoio, né, do RH da Prefeitura, né, que está também já à procura, se houver a necessidade de chamamento de mais técnicos, enfermeiros, médicos, para suprir a demanda, né, que poderá ainda se fazer mais efetiva ali na frente. Prefeito, com relação a essa vacinação, como é que vai funcionar essa vacinação da H1N1? Ela vai ser colocado primeiro, né, as pessoas que estão em risco. Existe ali, principalmente as pessoas acima de 65 anos, que têm prioridade nas vacinas. Então, o que a gente está hoje organizando junto à Secretaria de Saúde e Assistência Social é que essas pessoas, elas tenham um horário determinado, um horário distinto para procurar as unidades de saúde, né, para que nesse momento a gente não tenha no mesmo local, nas unidades de saúde, pessoas que muitas vezes estão lá vindo procurar a unidade por conta de achar que está com o Covid-19 e pessoas também que estarão lá para tomar a vacina da influenza. Tentar não ter aglomeros, né? Isso. Então, a ideia é Mas vocês possibilitar horários. Vão marcar um horário daí para cada um? Seria? Não, horários diferentes, né, Alfredinho? Para que determinado horário seja apenas para vacinas desse grupo de risco, né, que são os primeiros que vão receber a vacina, idosos de 65 anos e também profissionais da saúde. E após a determinação desses horários, então a unidade estará apta a receber todo o tipo de pessoas. A ideia é fazer com que essas aglomerações possam ser diminuídas para que também o risco, né, que você encontra muitas vezes nas unidades seja o mínimo possível. Na verdade, é assim, o que nós procuramos fazer? Nós já procuramos nas unidades 2 portas de entrada,
uma onde vai entrar a vacina, tem unidades que nos permitem isso, e a outra lateral, onde entra a vacina lateral e onde entra o povo normal na frente. Então, o que a gente pensou? Das 7h30 às 9 horas da manhã, nós vamos atender o povo em geral, quem está com problema de gripe e tal. E aí nós, das 7h30 às 9 horas, e das 13 horas às 14h30. Nos horários seguintes, nós preferencialmente gostaríamos de atender os idosos para vacinação. Idosos e profissionais de saúde também. E esse público é que a gente gostaria que viesse depois das 9 até o meio-dia. Porque daí às 7h30, às 9 horas, nós encerramos aquela primeira parte de atendimento, higienizamos a região toda e começamos a atender o pessoal para vacina. Entende? Sem fila, sem um monte de aglomeração, a gente vai tomar cuidado com isso. É importante que as pessoas tenham condição. Eu moro perto da unidade de saúde, eu fui lá para vacinar, está muita gente, volta com calma, certo? Não há necessidade de muitos acompanhantes, venha um acompanhante, é bom que tenha, idoso sozinho não é bom ir para a unidade, mas o acompanhante pode ir até a porta da unidade. Daí os nossos profissionais vão acolher esse idoso que vai ser atendido e o acompanhante pode esperar do lado de fora. São medidas que a gente vai ter que gerenciar dessa forma, mas a parte da tarde é a mesma forma, né? Das 13 horas às 14h30, a partir de então daí a gente quer atender esse pessoal da vacinação. Ah, mas surgiu um problema que eu estou lá às 9h30, eu tenho que ser atendido. Não tem problema. Nós vamos acolher, sim, na unidade, vamos atender às 11 horas da manhã, não tem problema. Não é que nós vamos atender só vacina. Falamos a palavra preferencialmente tentar. Aí vale a colaboração também da comunidade, né? A participação, né? Sempre, Evandro. Sempre. Até porque essa estrutura toda é da comunidade, então ela tem que saber que é dela, né? Saber zelar fazer pelo uso que é dela. de. Prefeito, em relação às obras públicas, como é que fica a situação? Porque tem empresas que trabalham, tem empresas que não podem trabalhar, principalmente o comércio. Como é que fica a situação das obras públicas? A gente sabe que a prefeitura tem obras em andamento. Como é que ficou essa situação? Nesse período de 7 dias, né, as obras também estão paralisadas, apenas serviços emergenciais, onde tenha caso de infiltração, onde tenha a necessidade de alguma ligação de esgoto que precisa ser feita, né? Serviços emergenciais também como a coleta de lixo, a distribuição de água, mas todas as nossas estruturas públicas também estão funcionando em regime de plantão, tem os telefones que estão à disposição, seja da SAMAI, seja da própria prefeitura, né? Seja da saúde, também tem o seu telefone diretamente, para que a comunidade também possa solicitar algum serviço emergencial, possa esclarecer alguma dúvida, e se tratando de obras também que tem as empresas terceirizadas, né, a contratualização através de processos licitatórios, onde essas obras estão sob responsabilidade de empresas terceiras, algumas delas já também nos notificaram que trabalhariam ainda até o dia de ontem, até o dia de hoje, mas a partir da segunda-feira, a maioria delas estarão também sendo paralisadas. A construção civil está proibida? Ela se encaixa nesse... Existe a determinação por parte do decreto do governo do Estado, né, de somente se manter os serviços essenciais, supermercados, mercados, farmácias, né. Hoje de manhã foi trazida uma nova normativa com a questão das agropecuárias, também que foi possibilitado também elas se manterem abertas. Serviços de delivery, eles podem estar funcionando, né. A recomendação é que não haja aglomeração de pessoas. Então, na construção civil, pela informação que nós temos também, né, é que, havendo aglomeração de pessoas, também não se recomenda, né, a continuidade desses serviços. E em relação à indústria? A indústria está liberado, né? Tem algumas empresas que a gente sabe que está em funcionamento, que adotaram também algumas práticas, né, para que façam a higienização dos ambientes, que cuidem também dos colaboradores,
né, e que trabalham também num distanciamento recomendado pelo Ministério da Saúde e pela Secretaria de Estado da Saúde. Mas acredito, né, também que algumas delas, a gente viu já no dia de hoje, algumas estão programadas para trabalhar ainda até no dia de amanhã, e várias que a gente soube já também estão programadas para fechar a partir da segunda-feira. Prefeito, eu tenho recebido nas redes sociais pessoas pedindo informações, inclusive sobre isso, do comércio, por exemplo. Se eu tenho um comércio, eu não posso, evidentemente, abrir para o público externo, mas internamente eu posso trabalhar. As facções que têm costureiras, elas podem trabalhar? Como é que fica essa situação? As pessoas têm muita dúvida com relação a isso. Essas dúvidas surgiram também no site da Prefeitura. Algumas pessoas também entraram em contato conosco, pessoalmente também, solicitando essas informações. A gente também encaminhou aos órgãos responsáveis, né, ao Estado, para que essas dúvidas também possam ser sanadas. O que foi recomendado é que, não havendo aglomeração de pessoas, né, que as pessoas procurassem, se possível, trabalhar home office, né, dos seus lares, né, ou dentro das suas empresas, com as portas fechadas, mas sem a aglomeração das pessoas, é possível ainda de serem feitas. Só não permitir, no caso do comércio, o acesso ao público externo. De forma alguma, permitir o público externo, né, e também dentro das suas empresas, respeitando essas orientações por parte do decreto do governador. Prefeito, muita gente se pergunta, são 7 dias de quarentena, primeiramente, não na questão da educação, mas a questão principalmente da indústria e comércio, são 7 dias. O que o senhor acha? Que esses 7 dias eles vão ser suficientes? Talvez vai ter prorrogação? Esses 7 dias, com certeza, eles foram feitos para ver a evolução da transmissão e da manifestação de quem eventualmente já estava contagiado, porque o vírus ele pode ficar até 15, 20 dias, né, incubado. Então, esse é um motivo. O senhor acredita que, se não houver em Timbó e na região muito contágio, pode haver um relaxamento nesse sentido? É uma medida drástica, né, que foi tomada, mas acredito que uma medida assertiva, né, para que a gente possa, de fato, combater essa disseminação do vírus, que já está no nosso estado de Santa Catarina, não ainda de forma comunitária, mas já está em muitos municípios com o diagnóstico de pacientes que estão infectados. E esse cenário a gente só vai realmente ter a certeza quando estiver se aproximando, né, da próxima semana, e ver realmente se esses casos têm aumentado ou se eles têm diminuído, ou como vai ser a escala, né? Se a escala está numa ascendente muito veloz, ou se existe, né, casos pontuais que estão acontecendo. E aí a gente também vai aguardar novas orientações e normativas por parte do Ministério da Saúde ou da Secretaria de Estado de Saúde. Prefeito, teve cidades na Itália, principalmente, que as cidades ou até regiões fecharam suas fronteiras. Vamos dizer assim, vai que daqui a 2 semanas Timbó não tem nenhum caso, nem em Indaial, nem Rio dos Cedros, e já se discutiu uma possibilidade de repente, fechar as fronteiras dessas cidades e deixar livremente a circulação entre a população? Inclusive, no início da tarde de hoje, nós estávamos reunidos com o comando da Polícia Militar aqui do município, da nossa região. Vimos que algumas cidades têm feito, né, e ido por esse caminho de fechar os seus acessos a outros municípios, principalmente cidades do litoral. Então, a informação que nós temos do comando da Polícia Militar é que essas cidades tiveram que fazer essas ações até para coibir que, nesse momento de recesso, pessoas que estão nos seus lares saiam em direção às praias, né? A gente até falava aqui fora dos microfones, né, que a gente percebeu que existem praias que estavam cheias hoje na parte da manhã, ontem, né, na parte da tarde. Então, essas medidas de cidades que foram feitas no litoral é para coibir também que essas pessoas procurem essas cidades, né, em busca de utilização desses espaços que não deveriam estar sendo usados, principalmente evitando assim o contágio.
Se houver a necessidade, sim, né, nós iremos também tratar sempre com muita responsabilidade. Timbó é uma cidade que possui 7 acessos, então existe toda uma preocupação e também uma dificuldade para que a gente consiga construir uma boa prática nesse sentido. Timbó também é referência para outros municípios aqui da região, como Rodeio, Rio dos Cedros, Benedito, Dr. Pedrinho, que vem em busca também, né, de serviços, por exemplo, no nosso hospital Oase. Então, a gente vai ter que realmente tratar com muita responsabilidade, mas acredito que se essa demanda de casos aumentar, acreditamos que vai haver até um posicionamento por parte do Estado de fechamento de algumas rodovias e aí sim também resguardando regiões, né, no caso como Timbó e a região do Vale Europeu. Alfredinho, em relação ainda falando um pouquinho do contágio, por exemplo, digamos que numa família uma pessoa tem o coronavírus, como é que os demais membros da família podem se proteger ou já automaticamente é previsível que eles também já sejam contagiados? Não necessariamente. Se você tem uma pessoa na tua casa que está, você tenta ter o quarto dela, entende? Você não fica próximo dela. É um trabalho como se faz quando tem alguma outra doença, as recomendações, não use a mesma toalha, entende? Não respire perto, entende? Tenha uma distância, mantenha higienizado. É claro que hoje, nesse caso específico, nesse momento específico, a pessoa deverá se manter no quarto dela, arejado, janela aberta, entende? Agora, tem que tomar cuidado? Sim, infelizmente você tem que tomar cuidado dentro da tua própria casa se você estiver com problema. Alfredinho, você teve parece num congresso de secretários, né? Se falou muito desse assunto, né? Existe parece ter uma projeção de quanto poderia chegar, né? Os contagiados no Brasil ao longo do tempo. No dia, eu aguardei muito ansiosamente o pronunciamento das pessoas que eu assisti ontem à noite na Globo News, quando ela se manifesta e ele diz sim que se medidas forem tomadas, conseguiremos evitar, né? Se não, a projeção é que em 4 meses nós atinjamos no Brasil 200 mil pessoas infectadas, o que é 1% da população, né? Porém, em nível de idoso, dá de 15% a 20%, né, atingido. Então, assim, claro que, naquele momento, essas medidas ainda não estariam sendo tomadas, ainda não eram tomadas. E também para lembrar que outros eventos epidemiológicos não atingiram a nossa região, porque a nossa região tomou cuidados. Timbó tomou cuidados, em outros momentos também, né? Então, vale saber, quem fizer o dever de casa e com a população fazendo a sua parte, é diferenciado. Partes do Brasil podem sofrer mais e partes menos. Pode haver um fechamento da fronteira de municípios? Sim. Quando percebermos que o nosso município estiver fazendo a sua parte e logo ali na frente outro vizinho não fizer certo, é possível sim fechar as portas. Não tenha dúvida. Para quê? Para proteger. Não é para atrapalhar ninguém, mas para proteger. E a cidade continuar caminhando, né? Perfeitamente, perfeitamente. Alfredinho, com relação você também falou com o prefeito na primeira live que eu vi em relação à pandemia, de que a UTI neonatal já teria em condições de atender, ou pelo menos os equipamentos. Eu gostaria que você falasse sobre isso, porque nós temos a UTI adulto e temos agora em fase de final aí a neonatal, né? Veja bem, como tudo vai mudando cada dia nesses momentos que estamos vivendo, há uma possibilidade da UTI neonatal ser retirado todo o material neonatal de lá de dentro, ser transformado em mais 10 leitos de UTI adulto para o momento. Isso é uma grande possibilidade. Adquire-se respiradores para colocar leitos, para atender mais 10 leitos. O pronto-socorro está desativado já para cirurgias eletivas. Vamos manter cirurgias emergenciais. Notadamente, partos vão provavelmente acontecer em Rio dos Cedros. Tudo está programado para, no desenrolar da próxima semana, para ver como as coisas vão ocorrer. Você tem que ter sempre um plano B. Você não pode trabalhar simplesmente... Pode acontecer um aumento da demanda, como não, né? Não dá para ficar no achismo. Tu tens que ter o plano B pronto. Então, o que vai acontecer? O pronto-socorro,
O centro cirúrgico vai usado para quê? Vai ser usado para mais uns 6 a 8 leitos de UTI, onde vai ter respirador lá dentro e tal. As condições são propícias para você criar esse tipo de atendimento. Na UTI neonatal, da mesma forma, são mais 10 leitos de UTI, porque é carente disso. Entende? Hoje o Hospital Santo Antônio em Blumenau tem 30 leitos. Veja bem, 30 leitos. Se você usar o leito para uma pessoa, ela fica 20 dias ocupando aquele leito. Então, você tem que criar maneiras de aumentar essa possibilidade de atendimento. Entende? Então, essas estratégias já estão alinhadas, já estão conversadas com o hospital, foram várias reuniões com infectologistas, tudo está preparado. Claro que tem coisas que a gente faz no bastidor, preparando, não para esconder nada de ninguém, mas já ter o plano B preparado, vai acontecer, está pronto para fazer. Até para não fazer um alarde, né? Porque pode não acontecer o caso mais grave, né? Claro, o que a gente aposta é que não aconteça. Para isso está sendo feitas as medidas, né, prefeito? A gente sempre espera que não aconteça, né? Mas como o secretário falou, nós temos que estar preparados e sempre temos que ter também um resguardo de estruturas, né? E o nosso hospital Oasi hoje ele conta com essa estrutura aqui no município, até porque atende e é referência também para outros municípios aqui da nossa região, mas tomara a Deus que isso não aconteça. Prefeito, como é que está a comunidade? Está colaborando, está compreendendo? A gente sabe que numa situação dessa de pandemia, todo mundo corre para o supermercado, preocupado que vai faltar medicamento, mercadoria, não quer fechar as portas porque vai ter prejuízo financeiro. Eu sei que o senhor agora fez essa medida aí, parece de prorrogação de pagamento de impostos, o governo federal também fez, o governo do estado também está fazendo. Então, é um momento de muita expectativa e de muita apreensão por parte da comunidade também, né? De fato, a nossa comunidade é uma comunidade diferente, né? Ela sempre contribui, ela abraça as causas também do município. A gente vê realmente que as pessoas elas estão ficando dentro das suas casas, elas estão colaborando também com as orientações, com as normativas, né, seja através do decreto, ou seja também com as orientações que são disponibilizadas através da prefeitura, através dos jornais, das rádios, que estão sendo grandes parceiros também do município nesse momento, que a gente precisa de canais de credibilidade para passar orientações oficiais, e coibir também as fake news, mas sim, a comunidade tem abraçado as causas, tem nos contatado também quando há dúvidas e sempre dentro das possibilidades a gente tem dado esse respaldo, essa orientação e também respondido a esses questionamentos que surgem. A gente vem tomando medidas para questão também de prorrogar, já prorrogamos o IPTU, que impacta... O IPTU vai ser pago quando, prefeito? Tem já data? O IPTU ele já foi prorrogado para mais 30 dias, então não será mais em abril, o vencimento já está para o mês de maio. Também os impostos do ISS, em vez de estarem com vencimento lá para maio, que era a primeira proposta inicial, foram prorrogados para 60 dias, então serão lá para julho, e também tomamos uma medida no início da tarde de hoje, solicitamos, através de um ofício que nós estamos encaminhando ao governo do Estado, para que ele busque abrir um canal através do BADESC, do Banco de Desenvolvimento do Estado de Santa Catarina, um canal para que as micro e pequenas empresas também possam buscar recursos desse banco e possam manter o seu fluxo de caixa, dessa forma também conseguindo manter os empregos, que também é a nossa preocupação em manter os empregos das nossas famílias timboenses. Prefeito, a gente sabe que o governo federal, agora, de uma forma mais efetiva, através do Ministério, não só da Saúde, a Saúde está cuidando dessa parte da pandemia, mas o Ministério da Economia agora está muito preocupado com a questão justamente da economia do país, porque a saúde depende também de arrecadação, e tudo depende do emprego, depende da produção. A Prefeitura também, evidentemente, deve estar preocupada com essa questão, né? Porque o município arrecada
parte da sua receita dos impostos federais e também do estadual, né? Sim, é uma preocupação de todos, né? Até porque nós temos uma cidade com característica de grandes empresas, de um comércio fortalecido, né? De bons prestadores de serviço e a preocupação com a manutenção desses empregos, né? Por isso que essas atitudes já estão sendo tomadas a nível de município, que cabe a nós, né? Na prorrogação ou na possibilidade sempre de buscar uma harmonia, né, com essas empresas, com o comércio, com os prestadores de serviço, e de fato também esperamos que o governo do Estado e também o governo federal possam estar auxiliando essas pessoas que fazem a economia girar e que fazem de fato o nosso país, o nosso Estado e o nosso município também prosperar, né, fazendo também frente à manutenção dos empregos, porque a gente sempre faz questão de colocar que o maior e melhor projeto social é a garantia do emprego. Prefeito, o governo do Estado e federal já sinalizou uma ajuda para os municípios? Foi sinalizado, através do governo federal, um encaminhamento de recursos para o governo do Estado. Esse recurso ele já chegou às contas do Estado, e o Estado, então, agora está buscando um contato com os municípios para ver o que de insumos, né, o secretário falava aqui anteriormente, que inclusive estão reunidos nesta tarde, né, procurando ver quais são os materiais e insumos que cada município necessita para que também o Estado possa daí estar adquirindo esses produtos e distribuindo aos municípios. Prefeito, o governo federal, o presidente Bolsonaro, solicitou o reconhecimento de calamidade pública. Uma vez isso acontecendo, os municípios também, estados, estariam aptos a requisitar também essa questão, até para manejar no orçamento com mais facilidade. Timbó tem essa perspectiva, talvez, mais adiante, se a coisa apertar? Nós estamos aguardando a aprovação, né, dessa medida tomada pelo governo federal, que agora foi encaminhada ao Senado, né, e mediante a aprovação a gente também estará, então, repensando, no caso, a nível de município, para que a gente possa ter um pouquinho mais de liberdade e rapidez, né, em contratações, por exemplo, para a saúde, ou também na compra de produtos emergenciais, para fazer frente a esse problema, né, que Deus queira que não, mas que possa ainda mais, né, ser agravado. Até porque essas compras, contratações, se forem feitas, elas de qualquer maneira são transparentes, né? Elas têm que obedecer à lei e todos os trâmites, mas aí a prefeitura, o prefeito, no caso, o secretário, tem mais facilidade para poder tomar a decisão, né, emergencial. Isso não queira, né, a comunidade achar que dessa forma, né, vai ser cometido algum ato ilegal, né? Apenas os processos burocráticos que hoje tem dentro da administração pública, eles poderão ser suprimidos, né? Tudo vai ter que ser feito da maneira legal, da maneira mais transparente possível, mas vários critérios, né, que muitas vezes são necessários dentro da administração pública, não precisarão ser mais feitos se nós tivermos essa situação. Poderemos fazer compras de materiais que haja necessidade de forma direta, e também a contratação de profissionais sem a necessidade de concurso ou mesmo de chamamento público. Exato. Secretário Ferguidinha, eu gostaria da sua conclusão, mais algum recado para a comunidade, algum pedido, alguma informação a mais? Bem, primeiro agradecer a oportunidade de estar aqui, que é muito importante, pedir à comunidade que faça a sua parte. É muito importante que a população entenda o recado que está sendo dado, que siga as orientações que a gente passa, nós só queremos o melhor, e que, nesse momento, aproveite que a família estará reunida. Talvez veio um sinal para parar, as pessoas pararem um pouco, sentarem em casa e conversarem um pouco. Talvez seja um momento de muita reflexão, inclusive. Acho muito importante que esse encontro familiar, por você ter que estar em casa, ele não seja visto apenas como uma obrigação. Eu sou obrigado a ficar em casa. Não. Eu estou em casa de maneira consciente, porque o momento assim pede.
E nesse momento que eu faço a minha obrigação, eu me reúno com a minha família e, de repente, a gente comece a buscar muitos valores que estavam se perdendo. Muito obrigado. E eu desejo da Secretaria de Saúde e da administração é que as pessoas nos ajudem. Tá? E no último pedido que eu tenho para fazer é que parece-me que eu fiquei sabendo que determinadas empresas que fazem serviços de atendimento médico nas empresas de Timbó estariam parando com o serviço. Eu peço encarecidamente ao empresário que tem um ambulatório na sua empresa que não deixe de fazê-lo. Esse ambulatório para nós é muito importante. O seu funcionário, enquanto estiver trabalhando, ele está lá, ele está próximo e ele não vai precisar circular para vir por uma unidade de saúde. Claro que, neste momento, exigir, nós estamos prontos para receber, mas aquele primeiro momento, aquele primeiro contato com o médico da empresa é muito importante para nós, é muito importante para todos. Muito obrigado. Prefeito Jorge, nós estamos, para concluir essa entrevista, nós sabemos que estamos praticamente numa guerra contra um inimigo invisível, como todo mundo sabe. Ninguém vê nada, ninguém está sentindo nada, mas ele existe, ele está por aí. Em outros países, ceifando muitas vidas. No Brasil já começou a matar gente, já tem muita gente infectada, inclusive em Santa Catarina. Então eu gostaria de uma palavra do senhor, como prefeito de Timbó, uma mensagem para a comunidade, realmente até fazendo um apelo para que as pessoas colaborem e que encarem essa situação com muita seriedade e que se protejam realmente, porque a gente não sabe o nível de contágio e a gravidade que pode acontecer com cada um, porque cada um é diferente. De repente, uma pessoa pega e fica como uma gripezinha, outra pessoa pode pegar e até virar óbito. É um momento de compreensão, de responsabilidade, né, e que isso nos leva também a refletir. Saúde é o nosso bem maior, então a gente tem que procurar seguir essas normativas, essas orientações, né, cuidar da nossa família, como o secretário Alfredinho Berra aqui muito bem colocou, e esperamos, né, que de fato isso não aconteça aqui no nosso município, aqui na nossa região, que isso de fato passe logo, mas muito do que a gente pode fazer é buscar as responsabilidades que nós temos para que isso não crie essa disseminação que a gente viu em outros locais, porque não foram tomadas atitudes naquele momento que eram necessárias. Então, a gente agradece a todas as pessoas que estão seguindo as orientações, a gente agradece aos meios de comunicação, né, que têm também sempre dado esse respaldo, essa orientação para a nossa comunidade, encaminhado, né, também as notas oficiais da Prefeitura Municipal, e a gente realmente agradece a todos, nesse momento destacar o trabalho que vem sendo feito pelos nossos profissionais da área da saúde, né, que estão ali com muita coragem, com muita presteza, se arriscando, né, em muitas vezes, para salvaguardar a vida das nossas famílias. Então, a esses profissionais, nosso eterno reconhecimento, e que a todas as pessoas, né, sigam as orientações para que a gente possa garantir a saúde das nossas famílias timboenses. Prefeito, só para fazer uma emenda, o senhor determinou que as escolas distribuam a merenda escolar, né? Eu vi até que foi uma medida bastante elogiada. Eu queria que o senhor, para concluir, falasse sobre isso também. Como é que vai ser feita essa distribuição? A partir de quando? Foi orientado, né, em todas as escolas, unidades pré-escolares da educação do município, uma conversa junto ao nosso secretário de Educação, Alfredo Postar, e a equipe da educação, bens e alimentos da merenda escolar perecíveis, né, onde esses alimentos poderiam estar lá e estragar. Então, cada diretor, cada coordenador que conhece,
né, o dia a dia, que conhece a vida dos alunos que frequentam a instituição, façam a doação desses alimentos, para que a gente também possa garantir que esses alunos e essas famílias tenham o seu alimento de cada dia dentro e em cima das suas mesas. Muito bem, esse foi o prefeito de Timbó, Jorge Krieger, e o secretário de Saúde do município, Alfredinho Berri, vieram aqui conversar conosco no Jornal do Médio Vale para fazer um diagnóstico da situação dessa pandemia mundial que está realmente ameaçando também o nosso país e, por que não dizer, o nosso estado e, quem sabe, a nossa região. Nós, prefeito e secretário, estaremos à disposição para outras oportunidades, vir a esclarecer, chamar a comunidade, no caso da vacinação, e em outros momentos que forem necessários, não só através da nossa rede social e do nosso site na internet, mas também na edição impressa do Jornal do Médio Vale, que estará circulando normalmente durante todo esse período. Muito obrigado e estamos sempre à disposição.